A repercussão do envolvimento de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro faz parlamentares da oposição e da base se unirem para pressionar pela abertura da CPI do Master. Repórter Beatriz Souza, direto de Brasília, essa ofensiva é vista como um instrumento de disputa política. Boa noite, bem-vinda, Beatriz. Oi, Tiago. Boa noite para você, boa noite para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. Pois é, Tiago, a base governista já vinha, então, tentando vincular, associar bolsonarismo, o grupo bolsonarista, ao caso do Banco Master. Isso veio lá desde a CPMI do INSS, teve também uma pressão mais forte com a quinta fase da Operação Compliance Zero, envolvendo ali o senador Ciro Nogueira, né, que é bem próximo da família Bolsonaro. Mas agora, com a revelação dessas mensagens, com a reportagem divulgada pelo jornal Intercept Brasil, está praticamente consolidado que a base do governo vai, então, explorar essa narrativa, associando toda a família bolsonarista, o bolsonarismo, mas também todo o grupo bolsonarista ao caso do Banco Master, e justamente nessa ofensiva, né, essa narrativa usada para a disputa política. Mas como você bem falou, há um ponto que ambos os lados estão aí de comum acordo, que é justamente defender a instalação, pedir a instalação de uma CPI ou de uma CPMI para investigar as fraudes do Banco Master. Inclusive, mais um requerimento foi protocolado no Senado Federal, na mesa diretora do Senado, pedindo justamente a instalação de uma comissão para poder investigar as fraudes do Banco Master. Desde então, as últimas revelações de ontem que movimentaram Brasília, foi praticamente considerado aqui como uma bomba no meio de Brasília. E com isso, Tiago, quem protocolou esse requerimento foi o senador Carlos Viana, que foi presidente da CPMI do INSS. Ele colhe assinaturas, mas o que acontece? Mesmo ele conseguindo, né, o requisito, que é o mínimo de assinaturas, como manda o regimento interno do Senado Federal, o aval depende de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, o presidente da Casa. Isso porque o regimento fala que, tendo o requisito, que é o mínimo de assinaturas, a instalação seria, a comissão seria instalada automaticamente, mas o presidente da Casa precisaria então fazer a leitura do requerimento, o que não aconteceu desde os últimos requerimentos apresentados. Isso porque já teve requerimento pedindo instalação de CPI apresentado tanto na Câmara quanto no Senado. E por conta dessa ausência de uma resposta de Davi Alcolumbre, os deputados e senadores já tinham, inclusive, acionado o Supremo Tribunal Federal, ou seja, judicializado a questão. Foram 2 mandados de segurança que foram apresentados devido a essa não resposta de Davi Alcolumbre. Um pelo deputado Carlos Jordi, que tinha apresentado um requerimento pedindo a instalação de uma CPMI, ou seja, com a participação de deputados e senadores, que precisava também do aval de Davi Alcolumbre, e outra por um grupo de senadores que tinham apresentado também um requerimento. Davi Alcolumbre não deu resposta e aí foi parar no Supremo Tribunal Federal. Ambos estão parados ainda na Suprema Corte, aguardando uma decisão. Esse último que eu falei, que foi por um grupo de senadores, inclusive, o relator para decidir é o ministro Nunes Marques, que foi sorteado em março, mas até o momento sem resposta. E aqui no Congresso, a avaliação de deputados e senadores, inclusive que apoiam, que pedem a instalação de uma comissão, acreditam que Davi Alcolumbre também não vai dar aval, não vai fazer a leitura desse novo requerimento apresentado pelo senador Carlos Viana, viu, Tiago? Rapidamente, Beatriz, o senador Flávio Bolsonaro manteve a agenda de campanha mesmo em meio a essa crise? Sim, Tiago, ele manteve, apesar de hoje aqui em Brasília ele não ter tido nenhuma aparição pública. Hoje a imprensa ficou toda voltada por isso, ali nos pontos onde ele costuma aparecer, que é na casa dele no Lago Sul. Tem também o QG da política, da campanha política de Flávio Bolsonaro, que foi onde a gente estava ontem, e também na sede do PL, mas não teve nenhuma aparição dele desde cedo. Mas mesmo assim ele manteve a agenda para os próximos dias,
que inclusive, uma agenda prevista para pré-campanha, lançamento da pré-campanha do deputado Guilherme Derrite ao Senado. E a agenda é o seguinte, Tiago: na sexta à tarde, amanhã ele irá para Campinas, para essa agenda com o deputado Guilherme Derrite e também com o governador Tarcísio de Freitas. E no sábado ele vai, então, para Sorocaba. A gente vai seguir acompanhando a agenda dele e trazendo as atualizações e os desdobramentos desse caso, viu, Tiago? Então, daqui a pouquinho, Beatriz, quem dá volta, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer para comentar. Ô, Dora, como se toca uma campanha como essa ainda na fase de início? As convenções nem foram ainda desenroladas no meio do ano, mas como se toca uma campanha como essa? A tentativa é de mostrar normalidade? Pois é, não se toca, né? Porque está a maior confusão. Claro que externamente é isso, a decisão é assim: vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima, página virada, mas isso é para efeito externo, porque internamente a avaliação é de que tem muitos obstáculos a serem transpostos. Primeiro, é saber a extensão do estrago. Ninguém sabe qual é a extensão desse estrago. Depois tem o problema do choque de versões. Cada um diz uma coisa, principalmente dessa história do contrato, do filme. Aí, o que acontece? Fica tudo com cara de mentira, porque já teve a mentira inicial do senador Flávio Bolsonaro. E a terceira dificuldade, quer dizer, mais uma delas, é que o senador não conseguiu ainda apresentar uma explicação para essa relação com Daniel Worcaro. Ele acha que ele explica bem, mas o que ele diz não convence, está cheio de furos. Então a reação tem sido frágil e isso os próprios religionários deles consideram. E essa história de CPI, vamos e venhamos, né? Esse pessoal todo, governo e oposição, acabou de se acertar com o Davi Alcolumbre, trocando o voto o exame da dosimetria pela não leitura do requerimento da CPI do Banco Master. Não consta que o senador Davi Alcolumbre, enrolado também no Banco Master, que botou lá seus 400 mil do fundo de pensão do Amapá, né? Não consta que ele tenha mudado de ideia e pretenda realmente ler esse requerimento e permitir a criação da CPI. Então fica todo mundo defendendo, confiando que o Davi Alcolumbre vai resistir. Como essa crise mexeu rápido com tudo, né, Denise? O mundo político todo, não é, Tiago? E se tenta levar adiante essa discussão a respeito da CPI, acho que é para mostrar, olha, eu não estou comprometida, eu quero que as investigações avancem, que haja depoimentos, e a gente viu as dificuldades já em relação à CPMI do crime organizado, à CPI do INSS, que não tiveram o desfecho que se imaginava, não conseguiram avançar muito, tiveram dificuldades até para conseguir os depoimentos necessários para conseguir aprofundar as investigações. Quando se chega no momento em que alguns implicados e políticos teriam de dar declarações, eles conseguem habeas corpus, eles não comparecem, eles dão desculpas, enfim, não se consegue avançar. E nós estamos vendo que tem várias ramificações no mundo político das implicações de todas as irregularidades cometidas pelo grupo de Worcaro. Então, não é por aí que o processo vai caminhar, temos que contar mesmo com o trabalho da Polícia Federal e depois do Supremo, agora com a mudança da relatoria também, para que se desvende todas as ramificações. Lá no início se falava que essa história parecia aquela que você puxa uma pena e vê a galinha inteira. Então está vendo um galinheiro todo, para todos os lados. A Dora lembrou muito bem, inclusive, dos fundos de pensão, que tem em vários estados, em várias cidades. Nós tivemos recentemente uma operação da Polícia Federal, até próximo aqui a São Paulo, em Cajamar. Então isso vem mostrando o alcance que Worcaro tinha, como que ele se sustentava como uma pessoa poderosa no meio financeiro.